Seja bem-vindo, seja bem-vinda para você que está chegando, aterrissando agora aqui no meu canal, ou para você que já me segue, o canal que fala de tecnologia, de automação industrial de uma forma descomplicada, uma forma de bate-papo, de um jeito simples, fácil para que você aí consiga entender e trabalhar, que quer trabalhar na área de tecnologia de automação, possa começar a dar os primeiros passos e eu vou te ajudar nisso. E hoje, aqui nesse episódio, eu vou falar do queridinho que todo engenheiro, todo técnico que quer trabalhar com automação fica fascinado para saber dominar esse cara, que é o coração, ou melhor, o cérebro da automação industrial, o CLP, o nosso controlador lógico programável. Então, vamos lá. O CLP foi o que permitiu com que as fábricas pudessem trabalhar com processos ininterruptos, ou seja, 24 horas por dia, sem sofrer interrupção, de uma forma bem mais precisa, padronizada e, lógico, com alta produtividade. Tudo isso fazendo acontecer, e tudo isso, né, graças ao CLP, que transformou e faz com que tudo isso aconteça de uma forma inteligente e principalmente com confiabilidade, certo? Mas primeiro, o que é realmente um CLP? O CLP é a sigla para controlador lógico programável. E ele é um dispositivo eletrônico que ele faz todo esse controle do processo industrial e que substituiu os relés antigos, né? E a gente vai entender ao longo dos episódios que os relés eram utilizados muito ali para fazer o intertravamento eletromecânico, como a gente já viu num outro episódio. Bom, mas esse cara, esse CLP, né, esse carinha, o que ele faz? Ele faz com que todo esse controle ocorra de maneira ininterrupta e principalmente de forma automática. E qual a vantagem? Acontece o seguinte, como antes a gente tinha muita coisa que era através de relés, contatoras, enfim, tudo que era uma, uma estrutura, uma amarração, vamos dizer assim, eletromecânica. Bom, você imagina quando precisava modificar alguma coisa no processo, a dificuldade que era fazer isso, certo? Agora, o CLP, como ele pode ser considerado aí como se fosse um computador dedicado para a indústria, né? O que ele faz? Ele lê as entradas, né, como os sinais que a gente tem nos sensores, lá no chão de fábrica, né, na parte industrial, né, nas instalações, nos equipamentos, nas máquinas, processa toda essa informação e aí, com base num programa, numa lógica que é definida, ele vai responder, gerar reações na saída. E aí, por sua vez, vai acionar, ativar o que a gente chama de atuadores lá no processo, no equipamento, na linha de produção, podendo ser motores, válvulas, enfim, uma série de componentes que vão atuar lá no equipamento, na fábrica. E aí você se pergunta, mas por que é tão importante ter o CLP na automação? Se antes dele as fábricas funcionavam. Primeiro, que as fábricas funcionem 24 horas por dia com precisão, eficiência, reduz erro humano e aumenta a produtividade, como eu comentei inicialmente. Antes da utilização dele, muitas fábricas, como as alimentícias, a automotiva, o que acontecia? Produziam, mas não produziam na escala que a gente vê a produção hoje, né? Indústrias farmacêuticas, enfim, essas indústrias de alto consumo, né? Antes da criação do CLP, o nível de entrega, de produtividade dela era muito limitado, né? Então, o que acontece? Depois de desenvolvido o CLP lá em 1968, o que acontece? Esse cara virou como um maestro, né, dessa orquestra aí da parte de produção, para que tudo ocorra de forma sincronizada, né, para que tudo consiga fluir sem interrupção nenhuma ou com a mínima interrupção, de acordo com os critérios de segurança também, que fazem parte de um processo de programação, né, de um processo industrial, que a gente não pode esquecer disso. Mas, uma vez que a gente observou essa camada de segurança e está tudo perfeito, tudo funcionando, todos os requisitos atendidos, ele orquestra tudo que está envolvido aí no processo de fabricação, no processo de produção, num processo de separação, de maneira precisa, fluindo perfeitamente, sem que haja nenhuma parada indesejada.
Bom, e você deve estar se perguntando, tá? Esse CLP, eu já sei que é um controlador lógico programável. Ok. Mas o que, que é de fato um CLP? Então, um CLP é um hardware, né, que a gente chama de CLP no geral, mas ele é constituído de vários módulos, né? Nós temos a CPU, que de fato é assim como num computador, né, é a central, é a unidade de processamento, né, de tudo que acontece, de todos os dados, né? É, é a parte onde fica a programação, fica a lógica, fica a parte de memórias. Então, essa CPU é nela que acontece tudo, né? Embora a gente vai usar o termo CLP para o conjunto, a gente precisa entender que isso pode ser modular ou também pode ser tudo integrado. Mas, basicamente, a estrutura, a arquitetura do CLP é composta dessa forma. A CPU, que é o cérebro responsável por esse processamento, e aí a gente passa a ter os módulos de expansão. A gente chama de, ou cartas, né, cartão. Cada profissional às vezes usa um termo, mas todos eles são válidos, tá? Um plugin, todos são válidos, né? Se você ouvir falar de expansão, cartão, carta, plugin, todos eles são módulos adicionais que vão trabalhar em conjunto, conectados com a CPU do CLP. Legal? Estes módulos de entrada e saída, sejam integrados ou não, eles vão ter dois tipos de tratamento de variáveis, né, que a gente chama de entradas e saídas, ou I/Os, né, de input e output. Nós vamos poder ter as entradas e saídas digitais, que tem só dois estados, ligado ou desligado, né, 0 ou 1, e também teremos os módulos de expansão que vão tratar, né, ou os canais que vão tratar de variáveis analógicas, tá? Então a gente vai ter ali sinais discretos e os sinais analógicos. É importante você entender a diferença de um para o outro para poder trabalhar com o CLP e trabalhar com a programação. Legal? Então, esses módulos é o que vai conectar a CPU de fato com o mundo externo, né? Então, as entradas, como o nome já diz, vai capturar tudo que for de sinal para dar a informação para o CLP. Então, sejam estados de ligado ou desligado, ou ainda temperatura, pressão, vazão, velocidade, né? Tudo isso vai ser aquisitado através desses módulos, através dessas expansões, desses canais, e esses dados chegando do campo lá, né, do meio externo para o CLP, ele vai tratar como as entradas. E do outro lado, nós vamos ter as saídas. E aí sim, as saídas é o que vai, é onde acontecem os acionamentos, baseados ou não na entrada, tá? Porque a gente vai ver que o CLP também pode ter algumas tags, a gente chama algumas memórias, tá? Que são virtuais. Mas aqui nós vamos se concentrar apenas ao que é meio externo mesmo, físico, real, que está chegando. Então, uma vez que eu já tenho as entradas definidas, e estão conectadas nesses módulos, né, na parte do hardware, ele vai tratar e vai falar para a saída, olha, você pode acionar um motor, você pode acionar uma válvula, você pode ligar uma luz, pode ativar uma sirene, entendeu? De acordo com a lógica que está lá na memória. Legal? Então, você pode ter, ao invés hoje de né, olha como substitui o relé. Esse hardware chega tudo num lugar só. Então, você aciona um botão, ele vai tratar como uma entrada e vai falar, ligue uma bomba. Se a bomba ligou, devolve falando que ela está ligada, e assim por diante. Bom, e é claro, a gente, além desses módulos, a gente precisa alimentar, a gente precisa, né, alimentar esse CLP. Então, além desses componentes, a gente ainda vai ter que utilizar uma fonte de alimentação, tá? Que pode ser, geralmente a gente utiliza em tensão contínua, em 24 volts, mas existem CLPs, não é mais tanto usado hoje, que também tem uma fonte interna, que você pode ligar direto num 220 ali da fábrica, mas a gente tem que ter a fonte para alimentar. Além disso, existem outros módulos de expansão que vão tratar de comunicação, a comunicação Ethernet, Profinet, Profibus, e assim por diante. Eu sei que isso são talvez termos que você nunca ouviu falar, mas não se preocupe com isso, tá? É só para saber que existem módulos que eu vou conectando e vai crescendo.
Imagina o seu computador, é como se fosse um periférico, tá? Você tem a sua CPU, você tem monitor, você tem teclado, você tem mouse, você tem impressora, você tem leitor de código de barra, você tem sistema de áudio, tudo isso são periféricos. Então, o CLP é a mesma coisa, você tem uma CPU, vários outros periféricos que pode tratar de tudo, da comunicação, dos sinais externos de entrada e saída, digital e analógico, e também nós vamos ver que dá para supervisionar o que está acontecendo na linha, assim como você tem um monitor aí para ver, assistir esse vídeo e tudo mais. A indústria também, o CLP permitiu tudo isso. Tá vendo quanto avanço, melhor dizendo, com um único hardware? Agora vem dois tópicos assim, que digamos que é o que todo técnico, todo engenheiro que começa a olhar para essa área, que trabalha já perto disso, quer dominar, né? E claro, ganhar bem para isso, né? O primeiro tópico é como escolher um CLP. Isso é muito importante. Tem profissionais que atuam só com isso, né? Fazendo escolhas de qual hardware, dimensionando o hardware de acordo com a necessidade, né, dentro da linha de produção ou de um equipamento especificamente que vai precisar de uma automação. Então, veja, na hora de escolher o CLP, não tem uma resposta única, tá? Por quê? A seleção desse equipamento vai depender do porte da máquina ou do processo, da quantidade de entradas e saídas que ele vai tratar no ato daquela escolha, né? Da comunicação com outros equipamentos, da velocidade do processamento que você precisar para onde vai estar aplicado esse CLP. E daqui em diante eu vou começar a falar CLP como um conjunto todo que você já entendeu como é que funciona, certo? E principalmente, se vai ter expansão futura ou não. Este é um gargalo e é um dos erros que muito profissional comete. Às vezes, e na grande maioria das vezes, não é porque o profissional erra, é porque ele, na hora de consultar se tem expansão ou não, quem está fazendo a aquisição não sabe falar. Então, tem que tomar esse cuidado, porque chega uma hora que a expansão não vai dar para fazer mais nada. Nós vamos ver que os CLPs, eles justamente têm modelos, categorias e tudo mais, justamente na hora da escolha, você pode analisar e ver o que faz mais sentido para o teu projeto, porque também envolve a questão financeira na hora de fazer a aquisição de um CLP. Bom, num projeto simples, então, o que a gente costuma fazer? Geralmente, CLPs compactos resolvem muito bem a situação. E o que é um CLP compacto? É um que já vem integrado tudo. Lembra? Ao invés de ter aquelas questões de plugin, cartão de expansão, as cartas aí, ele vem tudo integrado. Ele já tem possibilidade de entradas e saídas digitais, algumas analógicas, ou se o projeto não demandar analógicas, ele não tem, mas alguns outros já traz embarcado, esse é o termo que a gente usa, embarcado, né? E a parte de comunicação com outros dispositivos, tá? Geralmente são equipamentos de poucos sinais. Quando é uma coisa um pouquinho mais simples, dá para utilizar um CLP que já vem tudo integrado. Bom, porém, se você vai para um sistema maior, você tem uma maior complexidade, né? Uns projetos que vão exigir muito mais integração, né? Por exemplo, você vai ter que utilizar inversor de frequência, rede industrial, IHM ou supervisório. Aí é importante saber escolher bem e lançar a mão de um modelo modular, tá? Ele vai ser mais robusto e vai permitir ser escalonável, diferente dos compactos, que não tem essa opção na maioria das vezes. E agora vamos para a parte funcional. Como funciona de fato então um CLP? Você já me falou que tem lógica, tem programação, tem entrada, mas como ele funciona? Como é que ele vai tratar isso? Mas antes de eu continuar falando como funciona o CLP, não esquece de dar o like, eu sei que você está gostando desse conteúdo, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Para que quando tiver conteúdo novo, isso chegue até você, você não vai perder essa sequência de episódios e outros temas que nós temos aí, e para que também esse conteúdo chegue para mais pessoas. Legal? Você está assistindo, está curtindo, então se inscreve e curte aí, dá um like nesse conteúdo. E vamos voltar então para a parte do episódio, como funciona o CLP. Bom, agora sim, como é que funciona o CLP?
Ele é o seguinte, o funcionamento é em ciclo, tá? Ou seja, o CLP ele fica fazendo um scan, ele fica em loop. Então ele fica constantemente revisitando tudo que está ali, né, de sinais. Primeiro ele vê as entradas, por exemplo, se chegou a detecção de algum sensor, né, de, de proximidade, de contagem, passou algum produto, não passou, ligou um motor, desligou um motor, ele fica olhando as entradas, por exemplo. Depois, ele pega tudo que chegou de informação ali na entrada, processa, né, compara essas informações com o que está na lógica, com o que está no programa que foi, né, desenvolvido ali para aquela aplicação, e decide o que ele vai fazer com o que chegou na entrada baseado nessa lógica. Por fim, baseado em tudo isso aí, do que veio da entrada, passou por essa lógica, ele comparou as condições, aí ele vai atualizar todas as saídas. Ou seja, ele vai ligar o motor, vai mover uma válvula, vai abrir uma tampa, vai acionar uma sirene, vai acionar um luminoso, enfim, vai bloquear alguma coisa, né, alguma válvula, enfim, acelerar uma esteira, uma rosca, um motor, um inversor, enfim. Se muitos termos desses você não entende, fica tranquilo que também teremos aqui conteúdo para a parte básica de eletricidade fundamental e de instalações, a parte elétrica de campo. Mas presumindo que você já entende isso, então é isso que ele faz. Ele faz esse loop, pegou o sinal de entrada, processou a informação, comparou com a programação e aí ele atualiza todas as saídas. Esse ciclo se repete várias vezes por segundo. Na maioria das vezes, esse scan, né, que é o nome que a gente dá para esse loop, acontece em milissegundos. Quando a gente vai escolher lá o CLP, essa informação está sempre lá na folha, no caderno de informações do equipamento que você está escolhendo. Então, baseado na rapidez que você precisa da resposta, essa informação é extremamente importante para você decidir lá atrás na escolha do CLP. Perfeito? Ficou claro o funcionamento? Ficou, né? Bem simples de entender. Entrada, leu a entrada, processa a informação, compara com o que está programado, atualiza a saída. E agora, o tópico mais desejado de todos. Depois de todas essas etapas que eu falei aí, né, da escolha, do projeto, vem o quê? A programação. Pois é. A programação é o que todo mundo mais procura, mais busca aprender e dominar. Porque geralmente é o profissional que ganha mais, que tem uma maior rentabilidade nesse mercado. É o primeiro e na sequência é quem dá manutenção em cima disso. Geralmente o profissional que programa também realiza as manutenções, tá? Mas tem muita gente que às vezes pega para fazer manutenção, faz só manutenção e não fica trabalhando com a lógica. Mas desenvolver lógica, programar CLP é o que todo mundo está buscando atualmente. E aí é importante te falar o seguinte, se é que você não saiba. É importante destacar que os CLPs, todos eles, quando você vai comprar, eles não vêm programados de fábrica, tá? Então é necessário criar essa lógica de controle através da programação, definindo como o sistema então vai reagir às entradas para gerar essas saídas desejadas que eu comentei, certo? E aí, existem várias formas de você trabalhar essa programação, que nós não vamos tratar disso aqui agora, mas para que você saiba, existe sim toda uma forma que cada um trabalha para montar essas lógicas de programação. Basicamente, as linguagens que se utilizam para a programação de CLP incluem o ladder, que usam diagramas parecidos com circuitos elétricos, tá? Principalmente usar relés, então você tem ali a entrada amarrada ali com a saída, e o nome ladder porque você vai montando ele degrau a degrau, visualmente olhando assim, né? Então é como se fosse uma escadinha mesmo. Nós temos o Function Block Diagram, que é o FBD, tá? Que na realidade você vai utilizando blocos funcionais e vai montando, né? Como você quer a lógica, como vai respondendo, né, as condições de lógica operacional, tá? E o texto estruturado, o ST,
também que é utilizado por alguns programadores. A maioria gosta de trabalhar com ladder. Eu gosto de trabalhar com ladder, tá? Eu gosto de trabalhar com ladder. Todas as marcas têm essas linguagens, tá? Independente da marca, o modelo que você for utilizar, vai dar para trabalhar com ladder. E antes disso, eu gosto de desenvolver fluxograma, tá? Fazer aí sim os diagramas e tal, os blocos funcionais para depois eu converter numa loja. Legal? Bom, é justamente a programação que torna esse processo flexível. Veja bem. Por quê? Porque a partir desse momento que você está utilizando um CLP na sua linha de produção, nas suas máquinas, ela permite alterar a lógica e adaptar a máquina ou a lógica lá da tua linha de produção para novas necessidades, para novos recursos, né? Até mesmo ampliar recursos sem que você precise refazer toda a instalação física, tá? Então, olha a flexibilidade que isso tornou para as indústrias de uma forma rápida, baixo custo em relação ao que era antes, né? Onde você tinha que mexer com muita parte física quando tinha que alterar alguma coisa. O CLP, então, basta você alterar a lógica que rapidamente você consegue modificar alguns critérios e funções, tá? Então, assim, saber o tipo de malha, de controle e de processo que eu falei lá no episódio 5 é extremamente fundamental. Pois é, porque é aqui, nesse momento, que você já deve ter tido desenhado como é que vai trabalhar todo o projeto que você vai atender, para daí sim você botar a mão na massa, né? Então é o seguinte, se você não viu aí o episódio, procura aí, é o episódio 5, e eu vou deixar o link desse episódio na descrição, beleza? Bom, mas continuando. Para a gente ir fechando a questão do CLP, o objetivo é que você saia desse episódio entendendo como é esse hardware, como é que é essa maravilha da automação. Quais são os erros mais comuns ao trabalhar com CLP? Bom, um deles é não programar corretamente as lógicas, né? Levando aí sim, isso é um problema crítico e acaba levando às falhas, como máquina ligando no momento errado ou não respondendo algo que ela deveria fazer ao acionar algum sensor na entrada, tal, tá? O outro é ignorar a manutenção de módulos de I/O, né, que eu disse lá atrás, o que são os I/Os, né, os módulos de entrada e saída, né, que pode falhar por causa de parada na produção, tal. Essa parte de falhas de I/O, ela acaba sendo algo um pouco constante de acontecer se você não tiver uma estrutura de cabeamentos, né, de ligações muito bem estruturada e gerenciada. Então isso pode danificar os teus módulos, aí, as cartas, as expansões, tá? Porém, o que acontece? Você não vai entregar em produção uma programação que está com falha. É por isso que dá para a gente fazer simulação, tá? Existem vários fabricantes que disponibilizam simuladores antes de você ir de fato colocar em produção uma lógica operacional na automação, tá? Outra coisa que eu recomendo muito, quando você for fazer a programação de CLP, para você que já está trabalhando com isso, tem experiência, mas para você que vai começar e está ligado no meu conteúdo, nós vamos ter um curso de programação de CLP gratuito também, né? Um CLP programação onde você vai ter módulos grátis aqui sem pagar nada de forma básica. Então você vai conseguir pelo menos basicamente trabalhar com CLP. Documentar o que você está fazendo, comentar, usar nomes fáceis, tá? Porque isso facilita um outro profissional na hora que ele vai trabalhar com isso, beleza? E aí sim, né, como eu vinha falando, fechar essa questão de testes. Mas claro, é comum na hora que a gente vai fazer o que a gente chama de partida lá da linha de produção, ou startup, ou comissionamento, né? Ainda assim, às vezes há uma necessidade de ajustes na lógica e tudo mais, é normal. Porque quando você está no simulador, você está num ambiente controlado. E muitas vezes a gente tem algumas situações inesperadas, né? Alguma surpresa lá na hora de colocar ali na produção. E aí você precisa fazer ajustes nesse momento. Mas é ideal que você simule para que chegue nesse momento. Você faça a menor intervenção possível quando for fazer startup. Bom, em resumo, é isso.
CLP se tornou essencial para as indústrias e é, de fato, essencial para a automação industrial, né, controlando processos com eficiência, através de seus componentes, das expansões, dos módulos que a gente viu que são inúmeros. E claro, tudo isso através do ciclo de scan que ele fica fazendo, monitorando isso. O CLP é a única forma de automatizar alguma coisa? Não. Existem alguns controladores também universais, que em algum momento a gente vai falar sobre eles, mas o foco aqui é falar para você, passar para você, o que é um CLP, para você entender o que é a estrutura de um CLP, beleza? Então, ele transformou as indústrias, transformou a forma de trabalhar, transformou as operações, tornou tudo mais inteligente, mais produtivo, flexível e confiável. Gostou? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos, deixa o like aí, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, inclusive compartilhe com quem você conhece, para que isso possa ajudar mais pessoas que estão ingressando no mercado, que querem entender de automação. Legal? E claro, fica à vontade, deixa nos comentários aí um conteúdo que você gostaria que eu trouxesse. Eu estou sempre olhando e vou atender e produzir aquilo que vai ser importante para ajudar cada vez mais você a se capacitar no mundo da automação industrial. Beleza? Então, até a próxima!